para debater a posição da mídia nessa sequência de denúncias de casos de pedofilia envolvendo religiosos católicos, está aqui ao meu lado o jornalista e apresentador do programa Conexão Repórter, Roberto Cabrini. Também contamos com a presença em Brasília do senador Magno Malta, presidente da CPI da pedofilia, e em São Paulo, do repórter especial do Estado de São Paulo, José Maria Mairink. Roberto Cabrini é repórter e apresentador do Conexão Repórter, jornalista investigativo, foi correspondente, acompanhou 6 guerras, localizou diversos fugitivos da justiça que a polícia não conseguia encontrar, como o famoso PC Farias, tem passagens pelas redes Globo, Record e Bandeirantes. Cabrini, vocês levantaram esse caso, depois o site Cada Minuto deu uma sequência, não é? Mas vocês já fizeram 2 programas, não é? E agora vão fazer o terceiro. Isso praticamente não sensibilizou a mídia, quer dizer, como é que você é um jornalista experimentado, acostumado, quando se dá um furo, se levanta uma coisa, isso repercute, e de repente esse caso bateu no silêncio, bateu na parede, não é? É o ponto mais interessante. Eu acho que o que existe de mais interessante em todo esse caso é exatamente esse aspecto que você levantou. Isso talvez possa ser devidamente explicado pela força da Igreja Católica no Brasil, uma força que traz veneração, e essa veneração se justifica, afinal de contas, socialmente a Igreja Católica tem um papel inigualável no nosso país. Histórico, né? Histórica, ela lutou contra a ditadura, quem não se lembra de Dom Helder Câmara, Dom Evaristo Armstrong, brasileiros da mais alta estima, do mais alto valor. Então, a Igreja Católica ela tem essa veneração, mas ela tem também um alto poder de censura no nosso país. E essa censura não pode ser negada. Ela existe e existe, inclusive, de forma velada e, às vezes, de forma violenta. José Maria Mairink é repórter especial do Estado de São Paulo, católico, ex-seminarista, estudou filosofia e teologia, jornalista há 48 anos, trabalhou no Jornal do Brasil, na fase dourada do Jornal do Brasil, cobriu diversas áreas e é especializado em religião. Cobriu também o conclave que elegeu o Papa Bento XVI em 2005. Zé Maria Mairink, como é que você vê isso, digamos, por um lado, todo esse vulcão, está na moda falar em vulcão, temos um vulcão aí aceso, em erupção, muito ativo, e de repente, ao mesmo tempo, um silêncio, quer dizer, como se isso fosse uma fantasia. Você, como repórter, você é um repórter, você não é um editor, como é que você se sente vendo todo esse material e sendo, digamos, não sendo incentivado a cobrir? Como é que você vê isso? Primeiro eu quero aproveitar essa deixa que você fez a minha apresentação, Dines, que eu sou jornalista e católico. Eu reajo como jornalista e católico, eu não separo as duas coisas. E, portanto, a primeira reação minha é uma reação de dor. É dolorosa para mim essa notícia, como tem sido para a Igreja Católica toda. Ao mesmo tempo, eu reajo como repórter porque eu acho que é uma notícia, são informações que têm que ser publicadas, têm que ser explicadas, e não tem como esconder isso. Se esconderam no passado, hoje não tem mais como. E não adianta também um porta-voz do Vaticano, como o padre Federico Lombardi, dizer que a Igreja o Vaticano, a Santa Sé já respondeu tudo, o assunto está encerrado, como se estivesse encerrado. Não está. Tanto que depois de todas essas explicações que têm sido dadas, há novas revelações e cada vez bispos locais ou regionais em cada país que foi afetado, e depois também altos funcionários do Vaticano, a começar pelo porta-voz e, no fim, o próprio Papa, têm sido pressionados e obrigados a dar uma explicação. Outro dia eu escrevi que quanto mais se explica, mais complicado tem que ficar dessa questão.
O senador Magno Malta é do partido do PR, pelo Espírito Santo, presidente da CPI da pedofilia. A CPI foi criada em 2008 para investigar a utilização da internet na prática de crimes de pedofilia e já foi prorrogada 3 vezes. Atualmente, a CPI investiga casos de pedofilia envolvendo religiosos. Recentemente, esteve em Arapiraca para acompanhar os desdobramentos das investigações iniciadas a partir das matérias do Cabrini. Senador Magno Malta, como é que o senhor vê, quer dizer, esse desdobramento? A CPI foi criada primeiro em função da internet, era uma exibição de fotografias, de imagens, mas não era um crime, não é? Não configurava um crime. E, de repente, nós temos aqui um caso realmente criminal. Como é que o senhor vê essa evolução do caso? Foi o sigilo que fez com que o caso, de repente, fosse transformado? Bem, eu quero agradecer o convite, dar boa noite a todos. Há 2 anos atrás, quando nós começamos a CPI da pedofilia, pouca gente conhecia o termo pedofilia no Brasil há 2 anos atrás. Na verdade, era para investigar o crime cibernético, uma vez que nós somos os maiores consumidores de pedofilia na internet do planeta, estamos entre os 3 maiores abusadores do planeta, e crimes de organizações criminosas, ou seja, esse tipo de crime que o sujeito faz a 4 paredes, mas que existe a conivência de alguém, ou que se tem o salvo-conduto para a operação do crime. Quando nós abrimos o sigilo da Google, aliás, quero lembrar que a primeira entrevista que dei com o presidente da CPI foi aqui, nesse canal, exatamente no seu programa, para falar do que nós íamos fazer. Nós abrimos o sigilo da Google, assinamos o primeiro termo de ajuste de conduta do mundo, e a partir daí, a abertura desse sigilo, nós revelamos um mundo criminoso, porque os pedófilos, acreditando na inviolabilidade da internet, colocaram o pescoço pelo lado de fora, e nós começamos a fornecer para o mundo inteiro imagens, e o mundo começou a aprender, o mundo começou a mudar a sua legislação. Foi aí que, com 4 meses, eu mostrei uma imagem para o presidente Lula do sigilo da sala de bate-papo da UOL, que foi quebrada por nós. Quando prendemos um pai de santo em São Paulo, e depois aquele tenente que estava no caso da Isabela Nardoni, aquele pedófilo que se suicidou, e a partir daí nós criminalizamos a posse, ou seja, nós mudamos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Em 18 anos, recebeu a primeira mudança, que foi a criminalização da posse, que facilitou e começou a facilitar as prisões.